Oi, estava aqui nas minhas reflexões, normalmente matinais, né? Refletindo no quanto a viagem externa reflete também os nossos progressos das nossas viagens internas, né? As nossas evoluções pessoais e várias outras coisas. Porque eu lembro que, lógico, quando eu cheguei em Rishikesh, que foi meu primeiro ponto de parada fora do continente americano, tem o fator de que lá o meu mapa astrocartográfico é um pouco mais desafiador, mas assim, era outra forma de sentir a viagem e as coisas que estavam acontecendo, sabe? Cada detalhezinho. Então, a partir disso, eu comecei a olhar o quanto agora está muito mais harmônico e também, né, já aproveitando um lugar mais gostoso no meu mapa astrocartográfico. Eu sempre ressalto isso porque eu acho que dessa vez eu estou conseguindo observar com mais clareza o quanto que isso faz diferença na nossa vida. Então, está sendo muito especial estudar um pouco mais sobre isso. Vou sentir se eu abro isso como um servir. Ainda não sinto que é o momento, mas tem sido algo muito especial na minha vida. E quando a gente acessa algo especial, é gostoso também a gente compartilhar de alguma forma com o mundo. Eu me recordo de quando eu cheguei em Rishikesh, muitos amigos começavam a me perguntar, porque quando estava, né, atualizando eles, a família também, né, do que estava acontecendo, de como eu estava me sentindo. E, cara, a princípio era desafiador porque era tudo muito, muito novo mesmo para mim. Não era parecido com coisas que eu tinha vivido antes. E como eu citei no início, eu me coloquei para fazer uma viagem na cara e na coragem, que é uma coisa que eu recomendo se você estiver muito bem estruturado mentalmente e souber os passos a realizar para poder continuar bem. Se você já não está legal mentalmente, não é um bom passo esse. Nas mentorias de viagem que eu tenho direcionado, normalmente quando eu vejo que a pessoa não está muito bem ou quando a pessoa já se reconhece assim, eu recomendo a gente dar uma melhorada nas condições gerais para a pessoa escolher o primeiro destino dela, inclusive um destino que dê essa maior segurança dentro de algumas coisas específicas para cada situação. E, de certo modo, é o que eu tenho feito também comigo, embora eu siga mesmo uma coisa bem intuitiva, como eu mencionei antes, meu coração diz para eu ir para algum lugar, eu vou lá e me direciono até lá, porque sempre tem algo muito especial. E por especial, às vezes é alguma coisa que vai me desafiar, mas após o desafio vai me trazer algo muito incrível para viver, algo que eu precisava evoluir, algo que eu precisava compreender para dar o próximo passo, para chegar no próximo espaço, no próximo lugar que vai ser importante na minha vida, assim como por vezes é uma coisa assim extasiante, superando aquilo que um dia eu coloquei como sonho na minha vida. E aqui, especificamente em Dharamshala, eu tenho sentido muito essa coisa da calma, da paz, do paraíso. Chega a ser sonhador, mas é porque é muito curioso, assim, um lugar onde você vê as pessoas andando descalços na rua, as crianças brincando com os pais e de repente um resolve ter uma ideia de fazer uma arte ali na rua, então a galera para e se junta, canta, dança. Uh, Muitos lugares com para você sentar, comer, mas ali você faz umas relações legais. Você também não quer falar com ninguém, você senta e lê o teu livro ou fica observando o movimento, assim. São coisas que você se sente muito livre e muito respeitada. E aqui, especificamente, eu estou interagindo ainda mais com as pessoas. Creio que por não ser um lugar tão
focado na galera fazer somente curso, embora eles façam aqui também, mas assim, eu achei a interação mais fácil. E lógico, né, reforça a questão do meu mapa, que em Rishikesh era um pouco mais difícil para eu lidar com certas interações. Aqui já me deixa um pouco mais expansiva, que, né, faz parte das qualidades aí de Júpiter, que é bem forte aqui no meu mapa. Tem mais alguns outros detalhes também, mas aí eu vou sentindo e vou compartilhando. Ah, então aqui eu consigo me sentir mais tranquila para interagir, eu não me sinto com o receio que eu tinha de quando eu cheguei lá em Rishikesh. Eu fiquei muito travada assim em relação aos homens, porque cara, tu pode estar. Eu lembro que eu tava de casaco e tudo mais, sabe? Eu nem. Numa negação tão grande de ser vista, eu nem me arrumava direito, não adiantava bosta nenhuma, porque às vezes eram situações de olhar incômodas, como eu já citei antes. Eu nunca me senti fortemente desrespeitada, assim, de acontecer uma coisa extremamente, sabe, desagradável. Mas os olhares também desconfortam. E às vezes você nem tá vendo que estão te olhando, você está sentindo e quando você olha ao redor tá acontecendo isso. Então lá, sabe, eu me sentia muito desconfortável nisso. Eu sentia que, não sei, a galera não tinha muita noção e possivelmente também tinha alguns aspectos eu não saber lidar com algumas energias dentro de mim, então ali me desafiou mais. Aqui já é bem mais tranquilo, eu noto que as pessoas que olham é um olhar mais velado, é bastante gente de fora do país e me oportuniza conhecer gente de diversas partes do mundo. E até agora eu não conheci nenhum brasileiro aqui. Quem eu encontrei de brasileira era uma amiga minha, mas assim, ela já foi e era esperado eu encontrar ela aqui mesmo. Mas assim, ao acaso, igual acontecia em Rishikesh, não aconteceu aqui. E aí tá sendo legal eu conhecer também várias formas de cultura no mesmo lugar. Enquanto eu estou conhecendo aqui a Índia, eu estou conhecendo gente de Israel, eu estou conhecendo gente de vários lugares da Europa assim, que eu não sabia, eram países que eu não ficava parando para pensar, como a Áustria, enfim, várias Bélgica, né? Enfim, vários lugares e observando o comportamento humano que eu amo, né? Ver essas coisas, analisar e relacionar também com o que eu tenho aprendido no curso maravilhoso de cura energética que eu estou cursando aí, temos mais, acho que 2 anos à frente. E então é muito legal observar o comportamento humano com as crianças que são mais espontâneas e mostram, sabe, de um lugar mais puro. E tem sido bem legal interagir, brincar com elas aqui. Ai, que susto! Elas são um gato. É que às vezes aparece um baita de um macaco aqui. Eu nunca vi ele sendo um risco pra mim, sabe? Mas também não ia dar sopa dele me chegar assim por trás. E aqui eu tô sem um campo de visão de luz tão claro pra saber o que tinha atrás. Então, mas enfim, tem sido bem legal mesmo descobrir essas formas de interagir. Eu tenho ouvido muito sobre relacionamentos. Em geral, eu conheço muita gente aqui que está viajando e tem relacionamentos no seu país de origem, mas essa pessoa está fazendo uma viagem longa, sabe que o seu parceiro ou parceira ficou lá no país de origem trabalhando, porque tem uma outra rotina, uma outra forma de trabalhar, enquanto essa pessoa ou reuniu recursos para poder viajar por um tempo, ou trabalha remoto. A maioria reúne recursos para poder viajar durante esse período que não é tão agradável no país de origem, que a maioria é por conta do frio que sai de lá. Então, fica cada um no seu canto e é legal que cada um traz uma história interessante. Uns histórias de muita cumplicidade, muita confiança um no outro, de uma relação bem mais estruturada, enquanto outros trazem histórias de que estava tudo assim até começar a ver que a distância causou algumas coisas no relacionamento e, enfim, gerou toda uma construção para que eles repensem juntos. Eu sei que são coisas possíveis de acontecer na vida de cada um, mas a gente acompanhar de perto é interessante. Tenho feito alguns atendimentos presenciais também, pelas bênçãos divinas, e eu achava assim que a galera conhecia super o Reiki, né? Porque é uma energia mais famosa, mais falada,
mas assim, eles não conhecem o Reiki, muito menos a Dixie. Então, quando eu vou falando, eles vão se interessando, vão querendo conhecer. E, enfim, tem sido bem abençoado abrir esse campo assim de uma forma presencial, porque majoritariamente eu fazia os atendimentos à distância, mas agora tem aberto esse portal e muitas bênçãos têm sido recebidas assim, faço a aplicação, né, conforme a pessoa manifesta a sua própria intenção, mas após isso eu tenho sentido as pessoas retornando para dar o retorno em relação ao que está acontecendo na vida delas. E tem sido muito abençoado, porque é uma energia, é um trabalho que eu faço em mim, e, enfim, vou me movimentando em vários aspectos da minha vida, vejo os resultados e sei o quanto é efetivo. E aí, quando eu abro, né, para mais pessoas se conectar, eu sinto que é de um expandir, de um transbordar tão especial como aqueles que me amparam, né, os meus amparadores, guias espirituais, têm direcionado para que eu me mantenha realizando, e por muitas vezes eu resisti, por muitas vezes eu questionei se era o momento, porque é aquele hábito de muitos de nós humanos de esperar o momento perfeito para poder agir, e o momento perfeito não existe. Se você não criar ele aqui agora, você sempre vai ficar procurando uma imperfeição no devido momento de iniciar, então sempre, sabe, sentiu no coração, teve a segurança em termos de saber o que você está fazendo, né, de estar preparado para estruturar a energia que você vai trabalhar, o serviço que você vai prestar, se entregue e vai adiante, vai em frente, porque é esse o servir que a gente tem para o mundo. Se a gente não transbordar, se a gente não manifestar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem se aprimorado, se desenvolvido, a gente vai conseguir salvar, não em termos de ser o salvador do outro, mas mostrar o caminho, que relembra o que alguém pode, que essa pessoa nesse momento está precisando na vida dela de algo, e você está ali com toda a capacidade de entregar, e por vezes em silêncio, sabe? De modo que ninguém sabe o que você está compartilhando com o mundo. Então é muito especial a gente poder olhar para o que a gente tem de melhor e começar a trazer, compartilhar e relembrar que é possível, porque é sempre assim, essa coisa de a gente ser bem, eu gosto de reforçar que é entre aspas, né, esse salvar, esse ajudar, porque eu ou qualquer outro não ajuda e não salva ninguém. O que é feito é relembrar o que cada um já tem de potência dentro de si, mas que por vezes é identificado com um monte de desarranjos, um monte de desconfortos e traumas e situações desafiadoras da vida. Se esquece do que é em essência, do quão incrível que é, e aí acaba deixando pra lá. E eu tenho visto muito isso nos atendimentos, e às vezes eu nem tô em atendimento, às vezes eu tô numa situação transitória da vida, como eu compartilhei há um tempo de uma menina que estava, né, usando rena no próprio corpo de um modo todo bagunçado, com traços confusos. E eu senti, né, de amorosamente começar a evidenciar algumas coisas que eu tinha visto de especial nela, e ela começou a alinhar. Talvez porque ela estava em um momento, não sei, de solidão, não entrei nesse mérito com ela, mas, enfim, no momento da ilusão da solidão, né, e se achando incapaz de alguma coisa, ela começou a fazer algo que não era no potencial dela, mas daí quando alguém olhou para ela com os olhos de que realmente lembra do que é possível e do que ela realmente pode, isso é movimentado de um modo mais especial, e a pessoa consegue se colocar nessa potência no mundo. Então eu tenho sentido isso acontecendo inclusive também comigo, quando muitas pessoas às vezes me lembram do quanto séria que eu tô, né, naquele hábito meio receoso, como eu estive em Rishikesh, por exemplo, mas eu estou com a cara muito fechada e de repente alguém comenta que meu sorriso é lindo porque eu dei só um esboço. E aí, de repente, isso me relembra do quanto é importante eu sorrir mais. Pode parecer uma coisa boba ou transitória, mas, gente, sabe, às vezes o mínimo, o básico, simples, muito bem feito, faz a diferença do que aquela perfeição, aquela coisa grandiosa que tu imagina que vai fazer a diferença no mundo quando tu agir,
mas assim, essa coisa grandiosa não está sendo feita. Então, melhor o básico, simples, o pouco que seja dentro das suas concepções, mas feito, do que o perfeito não feito, do que o incrível, o grandioso não feito, esperando o momento perfeito que nem existe. Perfeito é aqui agora, perfeito é quando você vai lá e começa. Se eu estivesse esperando o momento perfeito, eu não tinha iniciado, por exemplo, a gravação desses vídeos, que tem sido especial as trocas que tem chegado. E se eu esperasse ter, né, sei lá, um monte de seguidor e tudo mais, sabe, coisas que talvez a mente possa questionar, eu nunca ia começar, porque para se chegar a algum lugar de ter alguns acessos e afins, a gente tem que começar isso. E às vezes o que você está falando, se tocou o coração de uma pessoa e fez a diferença na vida de uma pessoa, já é um serviço grande bastante. Às vezes você, naquele momento, foi enviado para servir essa única pessoa, assim como outras pessoas e situações foram enviadas para servir você em uma única situação. Então, tem sido bem legal esses acessos, essas visões, esse sentido. Eu queria compartilhar mais algumas coisinhas, inclusive, né, muita gente me perguntando como que eu dou o nó nesse negócio aqui. Eu vou ver se eu compartilho em breve. É que agora meu cabelo tá cheio de óleo de coco pra eu fazer uma hidratação, porque aqui eu não achei produto adequado pro meu cabelo, mas enfim. Aí eu acho que vai ficar meio ruim de fazer aqui agora, não sei como quando eu tirar aqui, o cabelo vai ficar numa posição que vai mostrar uma forma ideal para vocês entenderem. Mas, em geral, esse negócio aqui, eu aprendi a fazer sem aprender, porque eu só um dia olhei e falei, nossa, vou doar esses lenços. Eu tinha uma coleção deles, inclusive doei alguns. Mas de repente eu falei, cara, no dia que meu cabelo tá naquele jeito que eu não consigo dar o jeito, eu posso muito bem amarrar isso na cabeça e ver no que dá. Aí eu ficava, não, vou achar feio, é ridículo, isso e aquilo. No fim, depois eu pensei, nossa, você nem liga pra essas coisas, só faz. Tem dia que seu cabelo tá tão zoado que, enfim, se você colocando uma coisa diferente, vai ficar estiloso, sabe? Ao invés de você ficar pensando no que vão imaginar sobre você. E aí nisso eu só coloquei, não sei, foi intuitivo, amarrei, deu certo e a partir de então eu achei prático, fui gostando cada vez mais, as pessoas foram elogiando e querendo aprender também. Muita gente me para assim na rua assim para me ensinar a dar nó, tanto no Brasil como aqui. E enfim, vai mudando também conforme cada tecido, mas achei também uma coisa bem bacana. E com o tempo eu fui aprendendo que existem várias coisas que utilizar isso aqui auxilia a gente também, tanto fisiologicamente como espiritualmente. Então, vou ensinar em breve. Hoje eu não acho que não vai rolar porque tá muito oleoso meu cabelo, vai ser um desvio de atenção para vocês. Super abraço, beijo e até a próxima!